In the sweet by and by, we shall meet on that beach. Just worship the Lord in your spirit now. In the sweet by and by, we shall meet. That despised church, hard going, but we'll meet someday. To our bountiful Father, we will offer our tribute of praise for the glory gift of His love and the blessings that hallow our with the Lord's despised few. By faith I choose in the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. There's a land that is just worshiping. They'd pass off some kind of a joke or throw a slam about it. Eles fariam algum tipo de piada ou criticariam-na. Just about the same. É quase a mesma coisa. Things don't change very much. History just repeats itself around. O tempo, as coisas não se modificam muito. A história simplesmente vai se repetindo. Well, we find that drawed a nervous tension. It had to. It must do it. Bem, nós encontramos que aquilo trouxe uma tensão nervosa. Tinha que fazer. Devia fazê-lo. They were waiting. They were wondering what he would do when he got there. Eles estavam esperando, eles estavam querendo saber o que ele faria quando ele chegasse lá. They wanted to be there to get anything that he'd done. They wanted it. Eles queriam estar lá para conseguirem qualquer coisa que ele fizesse. Eles desejavam isso. They wanted to see it. They believed him. Eles queriam vê-lo. Eles criam nele. Others had heard he was coming, and they went up there to make fun of him. Outros ouviram que ele vinha e foram lá para caçoarem dele. So after all the nervous anticipation, very unusual day, very unusual time. Então, depois de todo o pressentimento nervoso, um dia muito incomum, numa hora muito incomum, Church is asleep. The people's nerve was on edge. There were so many people there. Then it happened. As igrejas adormecidas, o nervo das pessoas estava à flor da pele, havia tanta gente ali, e então sucedeu. On top of Mount Olive come a little white donkey. Walking down the hill. De cima do Monte das Oliveiras, vinha um burrinho branco descendo a colina, With a group of people fanatically screaming, pulling off palms, leaves off the trees. com um grupo de pessoas fanaticamente gritando, tirando folhas das palmeiras, Throwing their clothes in the road, screaming, Hosanna to the Son of David that comes in the name of the Lord. jogando as suas vestes no caminho, gritando, Hosana ao filho de Davi, que vem no nome do Senhor. This little mule, his rider was none other than God's anointed Messiah of the hour. Essa pequena mula, seu cavaleiro, não era outro senão o Messias ungido de Deus para a hora. God then, what was he doing? Deus, então, o que estava ele fazendo? What is that attraction up there on the hill? Qual é a atração lá em cima do monte? It's God making history and God fulfilling prophecy. É Deus fazendo a história e Deus cumprindo profecia. And that always causes an attraction. E isso sempre causa uma atração. It brings all the critics up, the vultures of this morning's message, and the eagles also.
See? Isso faz levantar todos os críticos, os abutres da mensagem desta manhã e as águias também. Estão vendo? They come together to find out what's going on. Eles se ajuntam para descobrir o que está acontecendo. Some coming for curiosity. Some coming to find fault. Others coming to criticize. Alguns vêm por curiosidade. Alguns vêm para encontrar falhas. Outros vêm para criticar. There's all kinds gathered, as we said this morning, believers, make-believers, and unbelievers. Ali estão todas as classes reunidas. Como dissemos esta manhã, crentes, crentes manufaturados e incrédulos. What's on the mountain? Prophecy is being fulfilled. O que está sobre a montanha? A profecia está sendo cumprida. Now, we'll see what takes place. Agora, veremos o que acontece. Now, in the book of Zechariah, in the 9th chapter and the 9th verse, Agora, no livro de Zacarias, no capítulo 9 e versículo 9, Zechariah, one of the prophets, spoke in the Spirit saying this, Zacarias, dos profetas, falou no Espírito dizendo isto: Rejoice greatly, O daughters of Zion. Alegra-te muito, ó filhas de Sião. Shout, O daughters of Jerusalem. Exulta, ó filhas de Jerusalém. Behold, thy king cometh unto thee. Eis que o teu rei virá a ti. He is just, having salvation, Justo, Salvador, lowly, and riding upon an ass, upon the foal, a colt the foal of an ass. pobre e montado sobre um jumento, sobre o filho, asninho, filho de jumenta. Now, what was the matter with those scribes? Agora, o que havia com aqueles escribas? What was the matter with those priests? O que havia com aqueles sacerdotes? What was the matter with those religious people? O que havia com aquelas pessoas religiosas? This was wrote 487 years before it happened by a vindicated prophet. Isso foi escrito há 487 anos antes de acontecer, por um profeta vindicado. And was already put into writings and called the Bible, the scrolls of the Old Testament. E já havia sido colocado em forma de escritos e chamado de Bíblia, os rolos do Velho Testamento. Why couldn't they see that that's prophecy being fulfilled? Por que não podiam eles ver que aquilo era profecia sendo cumprida? The same reason they can't see it today. Pela mesma razão que não podem ver isto hoje. They took the Word of God and made it of none effect to the people by teaching for traditions, for doctrine, the traditions of man. Eles tinham tomado a palavra de Deus e a tinham tornado sem efeito para as pessoas, por ensinar por tradições como doutrina as tradições do homem. And if scribes, preachers, ministers, spiritual men so-called, anointed ones, would only read the Bible, they wouldn't be wondering what's taking place. They would know what it is. E se escribas, pregadores, ministros, homens espirituais assim chamados, ungidos, somente lessem a Bíblia, eles não se perguntariam o que está acontecendo. Eles saberiam o que é isto. God fulfilling His Word. É Deus cumprindo sua palavra. History was being made. Prophecy was being fulfilled. A história estava sendo feita. A profecia estava sendo cumprida. Salvation to the world was arriving. A salvação para o mundo estava chegando. The great day that all the prophets had looked forward to. O grande dia que todos os profetas tinham buscado. All that was in the grave was waiting for that day. Todos que estavam no sepulcro estiveram esperando por aquele dia. Think of it! Que coisa! Pense nisto! All that had died, all the righteous of the blood of the martyrs and the prophets. Todos que morreram, todos os mártires de sangue justo e os profetas. But you just screamed out, Jerusalem, oh Jerusalem. O que ele havia acabado de clamar, Jerusalém, ó Jerusalém, You that stone every prophet that I send to you, and kill the righteous. que apedrejas cada profeta que eu te envio e matas os justos. How oft would I have hovered you as a hen did would have brood, but you would not. But now your
hour's come. Quantas vezes quis eu te ajuntar como a galinha ajunta os seus pintainhos, mas tu não quiseste. Mas agora a tua hora tem chegado. Everything that was in the grave, Abraham, Isaac, Jacob, all the prophets were waiting for this hour. Todos que estavam na sepultura, Abraão, Isaque, Jacó, todos os profetas estavam esperando por essa hora. And the church was blind to it. E a igreja estava cega a isso. Who is this causing all this noise? Quem é este que está causando todo esse barulho? Who is that fellow that said one time, is not that the carpenter's son over here? Quem é esse indivíduo? Eles disseram uma certa vez, não é aquele o filho do carpinteiro aqui? We know him. Nós o conhecemos. Where did he get this wisdom? Onde ele obteve essa sabedoria? Why, we don't see him connected with any of our schools. Ora, nós não o vimos ligado a nenhuma de nossas escolas. We don't know any books he ever learned from. Nós não conhecemos nenhum livro com o qual ele aprendera. Who is it? Quem é ele? He was the answer of the prophet's prophecy. Ele era a resposta da profecia do profeta. Here he comes, riding upon the foal of an ass. Aqui vem ele, montado sobre a cria de uma jumenta. What an attraction. Que atração! God was fulfilling his promised word, the hour that had been waiting since 4,000 years. Deus estava cumprindo sua palavra prometida, a hora que havia sido esperada desde 4.000 anos. And Genesis, the 3rd chapter and the 15th verse, God had made the prediction. Em Gênesis capítulo 3 e versículo 15, Deus tinha feito a predição. The seed of the woman shall bruise the serpent's head, but his head shall bruise her heel. A semente da mulher ferirá a cabeça da serpente, mas a sua cabeça lhe ferirá o calcanhar. That prophecy down through the Bible that had been predicted of this man coming. Aquela profecia através da Bíblia havia predito a vinda deste homem. And here, just recently, there was a prophet who stood up among them that was vindicated, the prophet, Zechariah, and he said that. E aqui, recentemente, tinha havido um profeta que se pôs de pé no meio deles. Aquele era um profeta vindicado, Zacarias. E ele disse que: You daughters of Jerusalem and you daughters of Zion, rejoice, shout, scream out. Filhas de Jerusalém e filhas de Sião, alegrai-vos, exultai, clamai. For your king comes to you, meek and lowly and humble, riding upon the foal of an ass. Eis que vosso rei virá a vós, manso e pobre e humilde, montado sobre um filho de jumenta. And here those people that read that scripture day by day watched him come riding in and cried, Who is this? E aqui aquelas pessoas que liam aquela escritura dia a dia, observaram vir montado e clamavam, quem é este? God fulfilling his word to the people that should have known what it was, but they didn't know it. Estão vendo? Deus cumprindo sua palavra para o povo que deveria ter conhecido o que era ela, mas não a conheceram. When God fulfills his word, it always causes an attraction. Always does. Quando Deus cumpre sua palavra, ela sempre causa uma atração. Sempre causa. Causes an attraction. For it is the unusual, Causa uma atração, pois ela é incomum, so unusual when he fulfills his word to the modern trend of the day. tão incomum que, quando ele cumpre sua palavra para a tendência do dia moderno, Because the modern trend of the day don't believe in it. They have their own way. faz com que a tendência do dia moderno não creia nela. Eles têm suas próprias maneiras. Now, we see, and let us go back in the scriptures and take some other unusual events. Just for a few more minutes. When God fulfilled his prophecy. Agora, nós vemos, e vamos voltar às Escrituras e tomar outros eventos incomuns. Só por mais alguns minutos. Quando Deus cumpriu sua profecia. When God says anything, he's going to do it. Quando Deus diz alguma coisa, Ele o fará. All heavens and earth will pass away, but that word can never pass away. Todos os céus e a terra passarão, mas aquela palavra nunca pode passar. So, it usually causes a scene.
An unusual scene. Então ela geralmente causa uma cena incomum. Notice how ridiculous that the Word of God to a people who's supposed to believe it, and yet it's so unusual they cry, well, what's this? Observe quão ridículo que a palavra de Deus seja para um povo que se espera crer nela, e ainda assim ela é tão incomum que eles clamam, bem, o que é isso? Where'd you get that stuff? Who is this? What is this? Onde você conseguiu essa coisa? Quem é este? Que é isto? When they ought to have been screaming, Hosanna! To the King that cometh in the name of the Lord. Quando eles deviam estar gritando, Hosana ao Rei que vem no nome do Senhor. But there's just a little group doing that. Just a little group. Mas havia somente um pequeno grupo fazendo isso. Só um pequeno grupo. Of 4,000 years of prophecy, for the greatest thing that could ever happen to the nation. De 4.000 anos de profecia, pois era a maior coisa que poderia alguma vez acontecer à nação. For all the hope of the dead rested upon it. Pois toda a esperança dos mortos repousava sobre ele. All the future laid in it. Todo o futuro estava sobre ele. And the religious people that claimed they believe it was screaming out, who is it? E as pessoas religiosas que alegavam crer nele estavam gritando, quem é este? What's this attraction? E que atração é esta? Something unusual. Not the same. Just don't change. Unusual. Algo incomum. Mais ou menos a mesma coisa. Simplesmente não muda. É incomum agora. Let's see some of the unusual things as I just said. Vamos ver algumas das coisas incomuns, como eu acabei de dizer. What was the attraction just before judgment struck the world and destroyed it by water? Qual era a atração pouco antes do julgamento atingir o mundo e destruí-lo com água? An old man, around 120 years old, building a boat when there was no water to float it in. Um velho homem com cerca de 120 anos de idade, construindo um barco quando não havia água nenhuma para fazê-lo flutuar. Up there for years, standing in the door, building away on the interior, on the inside, and pitching it, inside and out. Lá em cima, por anos, de pé na porta, construindo no interior, no lado de dentro, e betumando por dentro e por fora. Say the world's going to be swallowed up with water. The great scientific age. E dizendo, o mundo será tragado pela água, na grande era científica. What is that pounding up on the hill up there? Que marteladas são aquelas lá em cima do monte? Why, it's an old man by the name of Noah. And he's up there, the old fanatic. Ora, é um velho que se chama Noé. E ele está lá em cima, um velho fanático. The old man stood in the sun too long. He's sunstroke. O velho homem ficou no céu por muito tempo. Ele está com insolação. He's out of his mind. Ele está fora de sua mente. And he's building what he calls an ark. And saying waters is coming from up there where there is no water. And it's going to float all the people around. E ele está construindo o que ele chama de arca. E dizendo que as águas virão lá de cima onde não existe nenhuma água e afogará todas as pessoas ao redor. And everybody that don't hear his message, and everybody that won't come into that ark, is going to be drowned. E todos que não ouvirem sua mensagem, e todos que não quiserem entrar naquela arca, serão afogados. Did you ever hear of such a thing? It was an unusual attraction. Já ouviu você tal coisa? Isso era uma atração incomum. I imagine when the people wanted a good laugh, they went up and stood before the ark door and laughed. Eu imagino quando as pessoas queriam dar umas boas risadas, elas subiam e se colocavam de pé diante da porta da arca e riam. Why, you said it was going to rain 100 years ago. Ora, você disse que ia chover há 100 anos atrás. Grandpa told me he heard you up here saying it's going to rain. O meu avô me disse que ele ouviu dizer aqui em cima que iria chover. And you're still beating around on this old piece of wood up here? E você ainda continua batendo neste velho pedaço de madeira aqui em cima? Why don't you get next to yourself? Por que você não volta ao seu juízo normal? But it was God getting ready to confirm a promise and to fulfill a prophecy that his prophet had made. Mas era Deus
se preparando para confirmar uma promessa e para cumprir uma profecia que seu profeta tinha dado. Very unusual. Muito incomum. God fulfilling His promise to Noah, while others was laughing. Deus cumprindo sua promessa a Noé enquanto outros estavam rindo. God was also getting ready to make history, to show to others, even to this day, that He keeps His word. Deus estava também se preparando para fazer a história para mostrar a outros, mesmo nestes dias, que Ele cumpre a sua palavra. No matter how unreal it seems unreasonable, He still keeps His word. Não importa quão irreal pareça e absurdo, Ele continua a cumprir sua palavra. He was making an example out of that old man pounding on that ark for these people here in America tonight and all over the world. Ele estava fazendo um exemplo daquele velho homem batendo naquela arca para estas pessoas aqui na América nesta noite e ao redor de todo o mundo. No matter what science says, what they say, this, that, or the other, He still keeps His word. He was making history. Não importa o que a ciência diz, o que dizem, isto, aquilo ou aquilo outro, Ele continua a cumprir sua palavra. Ele estava fazendo a história. What was the attraction one day? An unusual thing happened back in the wilderness. And it was a bush that was on fire. Qual foi a atração um dia? Uma coisa incomum aconteceu lá no deserto adentro. E era um arbusto que estava pegando fogo. And a runaway prophet was standing down in the wilderness. E um profeta fugitivo estava de pé lá no deserto. He never heard no voice, never heard no sound, but he looked and seen an unusual thing up on top of the mountain. Ele não ouviu voz alguma, ele não ouviu nenhum som, mas ele olhou e viu uma coisa incomum no topo da montanha. God was trying to attract his attention. Same is it today. Deus estava tratando de atrair sua atenção. É a mesma coisa hoje. God was getting ready to fulfill His word by His prophet Abraham. Deus estava se preparando para cumprir sua palavra através de seu profeta Abraão. Your seed shall sojourn 400 years in a strange land. I'll bring him out with a mighty hand. A sua semente peregrinará por 400 anos em uma terra estranha. Eu os tirarei com mão poderosa. And he was preparing a man for the job as he was preparing an ark for a safety place for all who would believe. E ele estava preparando um homem para o trabalho, como ele estava preparando uma arca para ser um lugar de segurança para todos os que crescem. God put this bush on fire, and this sheep herder, Moses, said, I will just turn aside to see what this strange thing means. Deus pôs fogo nesse arbusto e este pastor, Moisés, disse, eu simplesmente vou virar para ver o que esta coisa estranha significa. And when he got Moses up to the bush, he spoke to him. E quando ele estava com Moisés lá em cima, perto da sarça, ele falou com ele. What was the attraction later in the pilot's hall when this sheep herder threw down a stick and it turned into a serpent? Qual foi a atração mais tarde no salão de Pilatos, quando este pastor atirou no chão uma vara e ela se transformou em uma serpente? God fulfilling His promise to Moses. Deus cumprindo sua promessa a Moisés. What was the attraction at the Dead Sea when Pharaoh's horses was all astonished? Qual foi a atração no Mar Morto, quando os cavalos de Faraó ficaram todos espantados? When they seen a wind come down from the heavens and part the Red Sea from right to left. Quando eles viram um vento vir dos céus e partir o Mar Vermelho da direita para a esquerda. And a poor bunch of slaves walking in the duty of God walk across that on dry land. E um pobre grupo de escravos andando em obediência a Deus, caminhando através daquela terra seca. What was it? God keeping His word. Que foi isso? Deus cumprindo sua palavra. The deadness moved away.
a living people went across. A inércia se apartou. Um povo vivo atravessou. And a spiritually dead people tried to impersonate it and drowned it. E umas pessoas espiritualmente mortas tentaram personificar isso e se afogaram. God, fulfilling prophecy and making history. Deus, cumprindo profecia e fazendo a história. That was the attraction at the Dead Sea. Essa foi a atração no Mar Morto. What was the attraction the second day after that? At Mount Sinai. Qual foi a atração no segundo dia depois daquilo, no Monte Sinai? When all the people was commanded not to come at their wives. Quando todo o povo recebeu a ordem de não achegar às suas esposas. When they're asked to wash their clothes and sanctify themselves and gather around the mountain. Quando lhes foi dito para lavarem suas roupas e se santificarem e se reunirem em volta de um monte. Where a man by the name of Moses had said he met God in a pillar of fire. Onde um homem, por nome de Moisés, tinha dito que havia encontrado a Deus numa coluna de fogo. And God had said to Moses, I'm going to come down amongst the people. E Deus tinha dito a Moisés, eu vou descer entre o povo. I'm going to confirm that what I told you and who I am, I'm going to show them that I am that God. Eu vou confirmar o que eu lhe disse e quem eu sou. Eu vou lhes mostrar que eu sou aquele Deus. That was attraction. God fulfilling His word. Aquela era a atração. Deus cumprindo sua palavra. What was the attraction one day in history where a nation had forgot God? Qual era a atração certo dia na história onde uma nação havia se esquecido de Deus? Where the people had become formal and indifferent. Onde o povo havia se tornado formal e indiferente. Where the priests had all went with the modern trend. Onde os sacerdotes tinham todos seguido a tendência moderna. The prophets prophesied according to the will of the priest. Os profetas profetizavam de acordo com a vontade dos sacerdotes. In that day, as usual, they had one man that they thought was a fanatic. E naquele dia, como de costume, eles tinham um homem que pensavam ser um fanático. He talked about women wearing paint and everything, and he was a kind of an odd sort of a guy. Ele falava sobre as mulheres usarem pintura e tudo mais, e ele era uma espécie de sujeito estranho. And this old fellow had come down and said to the king, not even dues go to come until I call for it. E esse velho companheiro tinha descido e dito ao rei, nem mesmo orvalho chamará, virá até que eu invoque. And we find out then that he had hid himself and run away from it. And he hid out in the wilderness somewhere. E nós encontramos então que ele tinha se escondido e fugido disso. E ele se escondeu em algum lugar no deserto. The company thought that maybe he had starved to death or perished. O grupo que o buscava pensou que talvez ele tivesse morrido de fome ou perecido. But he had been fed pretty well. Water too. Mas ele havia sido muito bem alimentado e recebeu de beber também. And here he was, come down and said, do you see that I have thus saith the Lord? E aqui estava ele, desceu e disse, veem vocês que eu tenho assim diz o Senhor? Now, if you're not convinced yet, let's go up to the top of the mountain and prove who's God. Agora, se vocês ainda não estão convencidos, vamos subir lá em cima no topo da montanha e provar quem é Deus. For he had another vision from the Lord. Pois ele tinha tido outra visão do Senhor. He said, choose you a altar and make it, and choose ox and slay him. Ele disse, escolham vocês um altar e façam-no, e escolham bois e sacrifiquem-nos. I'll make an altar of the Lord, and also I will put ox on mine. Eu farei um altar ao Senhor e também eu colocarei bois sobre o meu. We'll both make a sacrifice and let the God that's God answer. Ambos faremos um sacrifício e deixemos que o Deus que for Deus responda. He'd have by no means done that if the Lord hadn't told him. He said so later. Ele não haveria feito isso de maneira alguma se o Senhor não lhe houvesse dito. Ele disse que sim, mais tarde. I've done this all this at your command, Lord. Eu fiz isto em tudo isto sob tua ordem, Senhor. But what's the attraction? Mas qual é a atração?
It's got 400 priests standing on the hill. And the king up there in his chariot, with all of his armors and guards standing around. Tinha 400 sacerdotes sobre a colina, e o rei lá em cima em sua carruagem, com todos os seus guerreiros e guardas ao seu redor. And this old woolly, fuzzy-faced looking man, bald-headed and hairs hanging down over his face. E este velho, peludo, um homem de aparência barbuda, careca e cabelo caído sobre sua face. Piece of sheepskin draped around him, hairs all over his body, standing up there with a stick in his hand, a cruse of oil in the other hand. Um pedaço de pele de carneiro ao seu redor e pelos por todo o seu corpo, de pé lá em cima com uma vara em sua mão e uma botija de azeite na outra mão. That just said 3 years and a half before that, not even dew will fall till I call from it for it. Que havia dito 3 anos e meio antes daquilo, nem mesmo orvalho cairá até que eu invoque dele a ele. Taking the place of God with such things as halos and shadows and all they talk about. Tomando o lugar de Deus com tais coisas como halos e sombras e tudo a respeito do que falavam. And here that old fanatic standing up there on the hill, bringing all these people up there. E eis aquele velho fanático de pé lá em cima do monte, trazendo todas estas coisas até lá em cima. What was that attraction? Que atração era aquela? It was God, fixing to vindicate his prophet to be right. Era Deus, preparando para vindicar seu profeta como verdadeiro. It was God, fulfilling prophecy. Era Deus, cumprindo profecia. God, also making history, fulfilling the word. Deus, também fazendo a história, cumprindo a palavra. A few hundred years after that, there was a man anointed with that same spirit. Poucas centenas de anos depois daquilo, houve um homem ungido com aquele mesmo espírito. And he come out of the wilderness, not connected with any organization, so his daddy was an organization man, a priest of an order. E ele saiu do deserto, não ligado com quaisquer organizações, embora seu pai houvesse sido um homem de organização, um sacerdote, deu uma ordem. But he come out of the wilderness, dressed with a sheepskin around him. Mas ele veio do deserto, vestido com pele de ovelha ao seu redor. Hair all over his face. Instead of being gray, it was black. Com cabelo por toda a sua face, ao invés de estar grisalho, estava negro. What was this man's attraction that attracted all Jerusalem and Judea? Qual era a atração desse homem que atraiu toda Jerusalém e Judeia? Some of them going out and said, there's a wild man down there. He's trying to drown the people in water. Who ever heard of such a thing as that? Alguns deles saíam e diziam, há um homem selvagem lá embaixo. Ele está tentando afogar as pessoas na água. Quem já ouviu falar de tal coisa como essa? Others were curious and saying this must be the Messiah. Outros estavam curiosos e dizendo, este deve ser o Messias. One of them said it could be one of the prophets. Um deles disse, pode ser um dos profetas. They didn't know what to think. But what was it? Eles não sabiam o que pensar. Mas o que era? It was God, fulfilling Isaiah 40. Era Deus, cumprindo Isaías 40. Where he said, behold, what he would do in the last days. I would send his servant. What he would do. Onde ele disse, eis, o que ele faria nos últimos dias, como ele enviaria o seu servo e o que faria ele. Then we find a few weeks after that, that man being so positive of his message, till he said, então nós encontramos que poucas semanas após aquilo, que o homem estava tão seguro de sua mensagem que disse, there's one standing in among you, whose shoes I'm not worthy to bear. há um no meio de vós, cujas sandálias não sou digno de carregar. He will baptize you with the Holy Ghost and fire, as I baptize you with water. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo, como eu tenho batizado com água. One day an ordinary young man, about 30 years old, walked down and was baptized. Certo dia um homem jovem, comum, com cerca de 30 anos de idade, desceu e foi batizado. And when this man come, there was such an attraction by the prophet. E quando este homem veio, havia uma tal atração pelo profeta que The prophet acted strange that day. o profeta agia estranhamente naquele dia. The congregation couldn't help from watching the action of that prophet.
when he was debating with the priest across the river. A congregação não podia evitar de observar os atos daquele profeta quando ele estava debatendo com os sacerdotes do outro lado do rio. They said, God built this altar. God told us to do this. Eles disseram, Deus construiu este altar. Deus nos disse para fazer isso. Moses is the prophet. We believe Moses. The sacrifice will never be done away with. Moisés é o profeta. Nós cremos em Moisés. O sacrifício nunca cessará. I can hear John answering back, said, have not you read in the scripture what Daniel the prophet said? Eu posso ouvir João responder, disse, não lestes vós na escritura que Daniel o profeta disse? The daily sacrifice will be done away with. O sacrifício diário cessará. That hour has arrived. E essa hora tem chegado. Have not you read what Isaiah said in the 40th chapter? Não lestes vós o que Isaías disse no capítulo 40? The voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord. Vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. There's two prophecies for me. Há duas profecias para mim. And another thing, did not you recognize our prophet 400 years ago, Malachi? E outra coisa, não reconhecestes vós nosso profeta há 400 anos atrás, Malaquias? When he spoke in the 3rd chapter, he said, behold, I send my messenger before my face to prepare the way. Quando ele falou no capítulo 3 e disse, eis que diante da minha face envio o meu anjo para preparar o caminho. Don't you know this fulfills prophecy? Prophecy was being fulfilled. Não sabeis vós que isto cumpre profecia? A profecia estava sendo cumprida. And about that time, the prophet turned and said, behold, there comes the Lamb of God that takes away the sin of the world. E por aquele tempo o profeta virou e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Now what's the attraction? Agora qual é a atração? It's changed from the prophet to his prophecy. Foi mudada do profeta para a sua profecia. Now notice what comes to pass. Agora observe o que acontece. Here comes an ordinary man, known of no one, a carpenter's son. Come walking out into the water. Aqui vem um homem comum, desconhecido, um filho de carpinteiro. Veio andando na água. When John the great prophet said, I have need to be baptized of thee, why comest thou to me? Quando João, o grande profeta, disse, eu careço de ser batizado por ti, porque vens tu a mim? He said, suffer that to be so. But as a prophet and the word, it behooves us to fulfill all righteousness. Ele disse, deixa que assim seja, mas com um profeta e a palavra, nos convém cumprir toda justiça. So he understood the sacrifice had to be washed before presented, and he baptized. Então ele entendeu que o sacrifício tinha que ser lavado antes de ser apresentado, e ele o batizou. Now, there's another attraction takes place. When he went up out of the water. Agora, a outra atração que acontece quando ele se levantou da água. This prophet, who had been so loyal to declare his age and the time. Este profeta que tinha sido tão leal para declarar sua era e o tempo. He looked up and he saw the heavens open. Ele olhou para cima e viu os céus se abrirem. He saw the Spirit of God like a dove descending upon him. Ele viu o Espírito de Deus como uma pomba descendo sobre ele. And a voice saying, this is my beloved Son, in whom I'm well pleased. E uma voz dizendo, este é meu filho amado, em quem me comprazo. God was vindicating a prophet's message, what was attracting the attention at the Jordan. Deus estava vindicando a mensagem de um profeta que estava atraindo a atenção do Jordão. Our brother sang a while ago, he was supposed to sing, on the hills far away stood an old rugged cross. Um irmão cantou algum tempo atrás, ou ia cantar, rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu. What's the attraction on Mount Calvary? Qual é a atração sobre o Monte Calvário? When we see the religious world had condemned him, and the Roman government had sentenced him to death. Quando vemos que o mundo religioso o condenou, e o governo romano o sentenciou à morte. And here he was, hanging between two malefactors, starving for a drink, blood running out of his body. E aqui ele estava,
dependurado entre dois malfeitores, morrendo de sede, sangue correndo do seu corpo. There he hangs, crying, my God, why hast thou forsaken me? Lá dependurado, clamando, Deus meu, por que me desamparaste? And the religious people standing there looking at it. E as pessoas religiosas lá de pé olhando para aquilo. Little did they know that the prophecy of the Old Testament was being met right there at Calvary that time. Mal sabiam que a profecia do Velho Testamento estava sendo cumprida exatamente lá no Calvário naquela hora. David himself wrote, I fell into the Spirit like all prophets. He acted like it was him. Davi mesmo escreveu agindo, sentindo no Espírito, como todos os profetas, ele agia como se fosse ele. David cried in the 22nd Psalm, my God, why hast thou forsaken me? Davi clamou no Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? All my bones, they stare at me. Todos os meus ossos me contemplam. They pierce my hands and my feet. Traspassaram-me as mãos e os pés. David speaking like it was him. Davi falando como se fosse ele. And it wasn't David, it was Christ in David. E não era Davi, era Cristo em Davi. And yet, this is the worship. Faith, I can see. By faith, I make my choice. Oh, there waits. I see all the Lord over there, Brother George, Brother Seward, all the saints. Us a dwelling place there. Yes, Lord. Sweet, her dad, Howard, Edward, all your sainted friends who tucked away back under a long time ago. In the sweet, yes, Lord. By and by, we shall be on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful, oh God. The melodious song